Nesse módulo, a gente vai falar somente a respeito de filhos. Vou trazer algumas aulas relacionadas a filhos para que, com toda a paciência, né, que eu tenho, que eu procuro gerar, você consiga criar filhos saudáveis, mentalmente, emocionalmente, saudáveis, né, em todos os campos da vida, ok? Filhos úteis para esse mundo. A gente vale pensar que as crianças de hoje não são como as crianças de antigamente, ou seja, nós. Obviamente, com a chegada da internet e com a chegada das redes sociais, muita coisa da nossa vida realmente ficou muito facilitada, mas ao mesmo tempo dificultou o cognitivo, tanto nosso quanto dos nossos pequenos, certo? Isso se dá, de certo modo, essa geração, que é a chamada geração Z, é uma geração que já nasceu com o celular. É uma geração que já nasceu com a distração. Antigamente, a gente soltava pipa, eu pelo menos soltei pipa, andei de bicicleta, patins e tudo mais. Hoje algumas crianças até fazem isso, mas parte do dia elas ficam no celular. E com isso vai nascendo crianças, de certo modo, estagnadas, ok? É claro que eu também não vou ser hipócrita a dizer para vocês que os meus filhos não ficam nas telas, ou televisão e tudo mais, e muito menos hipócrita querer te conduzir para esse caminho. Das mesmas 24 horas e sem rede de apoio, é humanamente impossível você não usar o telefone como uma válvula de escape para que você consiga fazer as suas tarefas de casa. Eu, pelo menos, vivo assim. Eu deixo o telefone com as crianças quando, de fato, eu preciso que eles estejam quietos para que eu consiga conduzir alguma coisa, certo? A minha organização, ela funciona da seguinte maneira. As crianças estudam de manhã porque é a hora que a minha cabeça funciona melhor. Nessa parte da manhã, eu uso toda para estudar, e por isso que eu deixo no domingo tudo meramente planejado. Eu tenho um bloco de tempo de 8 às 10 para estudar e de 10 a meio-dia para trabalhar com o digital, né, com a minha criação de conteúdo. Se você chegou até aqui, você me viu nas redes sociais, nos stories, então eu não gravo lá de manhã à toa, eu gravo lá de manhã porque eu não tenho interrupções, certo? Então lá eu faço a minha distribuição. Sendo assim, as crianças chegam da escola. Então eu já estabeleci algumas regras, que justamente é o nome dessa aula, né, entendendo, aceitando ali os combinados, e eles já sabem exatamente o que fazer. O Eros chega, ele toma o banho dele imediatamente e tira o uniforme e já coloca ali no sofá, que é para o próximo. Abre toda a mochila e coloca os cadernos junto com a agenda dele e da irmã em cima da mesa, certo? A Heloísa, por sua vez, que tem 2 anos, ela vai observando tudo que o irmão faz e tenta copiar. Claro que, enquanto ele está tirando uma coisa, ela vai lá e abre o estojo dele, rola uma briguinha, isso é normal, mas ele acaba fazendo as coisas de maneira que ele influencia ela, certo? Aí eu sempre peço a ajuda dela. Heloísa, você me ajuda aqui? Seu irmão tá tomando banho, você leva a toalha para ele? Ela vem aqui, pega a toalha e leva para ele. Eu poderia levar, mas eu faço com que ela leve para que ela também se sinta útil dentro da idade dela, certo? Organização dos sapatos é com meu filho. Colocar o lixo para fora é com meu filho. Fazer o dever de casa. Ele já sabe, hoje com 8 anos, ele já faz muito automaticamente. Eu tenho uma lista pré-estabelecida num quadro e nessa lista ele vai olhando e vai apagando. Esse quadro é de apagar, porque uma coisa que ele faz hoje pode não ser a coisa que ele faz amanhã. Então ele vai olhando o quadro, vai fazendo o que tem que fazer e apagando o quadro. É a maneira que eu tenho de fazer com que ele veja o que precisa ser feito sem eu ficar falando o tempo todo. Então ele retira as roupas da corda, dobra para mim, dobra do jeito dele, não é dobradinho do jeito que eu gosto, mas ele dobra, retira as roupas da corda, às vezes esquece o pregador, aí às vezes eu chamo a atenção dele, mas de boa também, Eros, pô, pregador. Aí ele, não mãe, peraí que eu vou voltar lá para catar. Heloísa, por sua vez, ela faz muita bagunça natural para uma criança de 2 anos, mas toda vez que ela espalha os brinquedos, aí eu dou uma soviética e falo para ela catar. E ela imediatamente vai catando, né?
Às vezes é imediatamente, às vezes não. Só que esse combinado, ele precisa ser algo repetitivo, precisa ser algo treinável e principalmente influenciável. Ou seja, todas as vezes que eu peço às crianças para fazer alguma coisa para mim, eu estou fazendo outra coisa, que é para que justifique que ele está me ajudando, porque definitivamente o exemplo ele arrasta. Então não faz sentido eu ficar deitada e dando ordem para eles. Claro que eu não fico, mas, por exemplo, se você, então peraí que eu vou pedir para que eles façam e eu vou ficar deitada. Não, né? Enquanto você está fazendo uma coisa, a criança não gosta de ser feita de idiota, né? Ela acha que ela está te servindo demais, né? Ela acha que ela está sendo feita de empregada e não é por aí. Agora, se você usa o termo desafio, olha só, Elis, agora eu tenho um desafio, um exemplo. É difícil acontecer, mas se acontecer, olha, uma amiga minha vai vir aqui, eu quero essa casa toda arrumada, vamos para esse desafio? Se eu usar o termo desafio, pronto. Ele vai fazer tudo muito rápido. A criança, ela só faz por influência, ela faz quando você usa os termos certos e ela faz quando você diz que não quer que ela faça. Nenhuma criança gosta de se sentir inútil. Se eu disser para o Eros assim, deixa Eros, não precisa não. Precisa não. Não precisa. Pode ficar tranquilo. Deixa que eu faço sozinha, porque aqui quem faz sou eu. Pronto, eu mexo no emocional dele. Tá, mãe, eu vou te ajudar. A Heloísa não, ela é muito mais prestativa do que ele. Ele já foi mais prestativo. Agora ele tá mais ou menos. Mas com esse quadro a coisa funciona. Quando não é o quadro, eu coloco um caderno, que é para que ele entenda o que ele fez no dia, o que ele contribuiu com a casa num dia. Gente, sendo 1, 2 filhos, independente da idade. Vou colocar para vocês um quadro em PDF com tudo que as crianças podem fazer dependendo da idade delas, certo? Porque, claro, não faz sentido a Heloísa lavar louça, nem o Eros, mas não faz sentido uma criança de 6, 7 anos lavar louça, né? Principalmente que você sabe quem é a criança, também tem isso. Tem crianças de 5 anos que conseguem lavar uma louça. Só que tem crianças de 8 que não, que são estabanadas, vão deixar cair. Então você sabe que é seu filho de fato. Aí você vai aprumando ali, mas sempre com combinados, sempre falando para eles desafios, sempre você antes está fazendo alguma coisa para que na cabeça dele justifique ele te ajudar. Isso também é muito bacana. Acaba não pesando para ninguém. Se você entender a tua casa como um time, né, como um grupo, como uma equipe, que cada um contribui da sua maneira, vai ficar muito mais leve. Sem contar que, treinando a sua filha, você torna uma filha independente, certo? Treinando o seu filho, você não dá trabalho para a filha de ninguém. Então, eu quero que o Eros, de fato, saiba fazer coisas que está com uma mulher ou não está com uma mulher, vai fazer com que ele consiga conduzir a casa dele. Até porque o pai dele é assim, então ele cresceu assim, né? Isso é um grande medidor. Porque às vezes você vê que um cara só está com uma mulher porque ele não sabe cozinhar. Às vezes ele só está com uma mulher não é nem porque ama de fato, e sim porque depende da função que aquela mulher tem para ele nas tarefas domésticas. O pai deles definitivamente não dependia de mim para isso. Então, o Eros ele foi criado vendo, quando eu estava casada, vendo a mim e o pai dele agir dessa maneira. Definitivamente, dentro de casa, com as tarefas de casa, um não dependia do outro. Tá aí um grande ponto que a gente se completava, certo? Ele fazia as tarefas de casa assim como eu, ele trabalhava assim como eu, então era todo mundo usando todos os esforços em prol de todos. Então é assim que eu escolhi criar o meu filho. Eu não quero ser uma mãe centralizadora. Eu quero que as crianças vão fazendo, contribuindo, para que largue até, né? De fato, largar vai ser difícil, né? Largue as telas. Não acredito que vai largar, mas que vai minimizar o uso das telas, entender de fato que existe uma vida real aqui, uma vida que precisa ser zelada, que fazer as tarefas de casa para um homem não o torna menos homem, que fazer as tarefas de casa para a mulher não as torna uma empregada, e sim que a organização e a manutenção da casa é a oração na prática. A organização, na minha concepção, é uma oração na prática. É você realmente cuidar e fazer jus àquilo que o universo, que Deus te deu, certo?
Então eu quero que os meus filhos vão nessa linha. Eu quero que eles entendam que arrumar a casa, cuidar da casa, dobrar roupa, zelar o que tem, né? Desde cedo eles vão aprendendo que isso é a manutenção da vida deles e que tem que ser natural, assim como tomar banho, escovar dente, dobrar roupa de cama, colocar o pijama, colocar roupa na máquina de lavar, colocar roupa na roupa suja. Isso os fazem preparados para a vida, certo? Então, se você concorda comigo e quer atribuir isso para as crianças, toma nota sobre tudo que eu falei nessa aula, tá ok? Vamos lá, vamos para a próxima aula.